Vamos falar de saúde, vamos falar de alimentos, porque muitos consumidores vão ao supermercado e se deparam com embalagens, né, com alertas sobre o que está na embalagem para ser consumido. Mas afinal, isso pode afastar ou fazer com que o consumidor fique ainda mais informado sobre o que de fato é bom para a nossa saúde? Nós estamos com a doutora em Engenharia Química e professora da Unisociesc, a doutora Janaína Carini, que está aqui ao vivo na bancada do nosso Jornal da Manhã para falar sobre esse assunto. Doutora, bom dia, obrigado por receber o nosso convite e por aceitar estar conosco aqui. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Doutora, conta pra gente, o consumidor, ele está um pouquinho mais vigilante, ele está acompanhando um pouquinho mais sobre o que tem no rótulo ou não? Por uma experiência de casa, eu acredito que não, né? Então eu vejo assim pela minha irmã, pelos meus sobrinhos, minha mãe, algumas coisas acabam chamando a atenção, né? Então desde que o novo sistema de rotulagem está em vigor, né? Acho que foi dia 8 de outubro do ano passado. Então, foi acrescentada a questão daquelas lupas na frente, mas só para os alimentos que são altos em teores de açúcar, gorduras e sal, né? Então, quando passa de uma determinada quantidade, então tem essa informação que ficou mais visível. Outras coisas também acabaram ficando mais visíveis, é a própria tabela nutricional. Muitas pessoas reclamavam que às vezes nem liam a tabela nutricional porque ela era pouco legível. Então, agora, toda a tabela nutricional, ela precisa ter o fundo branco, né, com as letras pretas, com o tamanho adequado da letra, para facilitar. Mas eu não sei, na correria do dia a dia, né, a maioria das pessoas, ela se atrai muito mais por embalagens bonitas, né, do que realmente, né, ir em busca dessas informações nutricionais que são muito importantes para que a gente consiga consumir alimentos de melhores qualidades, né. Então, seria muito interessante que todo mundo perdesse um tempinho no mercado e, além das informações nutricionais, também observasse a data de validade, né, que também é muito importante. Agora, professora, o que significa, para a gente traduzir para o ouvinte, né, essa lista de ingredientes ali no rótulo? Porque o consumidor pode pensar em algum momento que isso ali faz parte da indústria, está ali só para bonito, mas lá no fundo a gente sabe que impacta diretamente na nossa saúde. Como é que a gente pode traduzir e enfatizar isso para o nosso ouvinte em relação ao significado desta lista, o poder, no melhor sentido da palavra, que aquele rótulo tem para nós? Sim, então a gente poderia dividir em duas coisas. Nós podemos dividir na parte onde nós temos a proporção, né, de açúcar, gordura, né, de vitaminas. Então, hoje em dia, se é algum valor adicionado, né, antes a gente comprava assim, um suco falava assim, com vitaminas, né? Então, hoje em dia, para que você coloque que tenha vitamina, ele tem que ter mais do que 5%, né, do que estaria especificado quando ela é adicionada. Quando ela já faz parte da própria fruta, né, então não precisa esse valor de 5%. Então, é muito interessante a gente verificar realmente se aquele produto, né, que a gente olha um suco de fruta e acredita que pode ser alguma coisa saudável. Né, tem um néctar, né, tipo de manga, né? Néctar de manga basicamente é um xarope de açúcar, é péssimo, né? Então a gente precisa levar isso em consideração e o que vai nos dar suporte para saber se aquele produto ele é saudável ou não? A lista de ingredientes. Então todo mundo deve perceber que abaixo da tabela nutricional a gente tem uma lista de ingredientes. E aquela ordem dos ingredientes, ele sempre começa do que tem mais porque tem menos. Então, você vai comprar um pão que fala que é integral, mas o primeiro ingrediente é farinha de trigo normal. Então, ele realmente não é integral, né? Então, você precisa... Daí lá, tem lá uns ingredientes integrais lá para o final. Então, ele tem muito pouco. Então, aquele alimento, ele se vende como alguma coisa, você olha para ele, ele aparenta ser integral, né, porque a gente não tem, às vezes, esse conhecimento, mas observando a relação, você verifica que tem pouco do que realmente seria saudável. Outra coisa que a gente percebe, sabe que tem aqueles nomes assim que a gente nunca ouviu falar, que a nossa avó nunca falou pra gente? Então, tudo que termina em ante, corante, aromatizante, tudo isso em grandes quantidades e ele acaba sendo prejudicial para a saúde, né? Então, nós precisamos evitar que nos nossos alimentos contenham exatamente aqueles nomes que não é do nosso dia a dia, que a gente nunca ouviu falar, né? Então, se vocês conseguirem, né, ter alimentos com no máximo 5 ingredientes, eles seriam mais interessantes.
Além se você necessita de uma alimentação que de vez em quando, assim, eu sou intolerante à Uma lactose. restrição, né? Isso, então eu tenho que buscar, né, alimentos que sejam zero lactose, né? Um detalhe, né? O zero lactose às vezes não significa exatamente que ele é zero, né? Significa que ele tenha, né, uma quantidade inferior a 20 partes por milhão. É muito pouquinho, né? Mas realmente ele ainda pode ter. Então, algumas pessoas ainda que se têm alergias muito graves, né? Então, você realmente precisa tomar muito mais cuidado, né? Com a quantidade de açúcar, se você é diabético, com o glúten, né? Com a lactose e com algumas outras coisas, hipertenso, gorduras trans. Então, isso é importante. Um detalhe que ficou bem interessante no novo sistema de rotulagem é a questão das porções, né? Antes você comprava um biscoito de uma marca, um biscoito de outra, daí vinha assim, por 50 gramas, por 100 gramas, e isso enganava, né? Porque você olhava assim, não olhava a quantidade das gramas que era, e aí, não, esse alimento aqui, né, não tem tantas calorias, se você está com uma restrição calórica, alguma coisa assim, não tem tanto açúcar, comparado com algum outro, só que o outro fazia por 100 gramas. Hoje tem que ser tudo por 100 gramas, né? Então, isso facilitou também a vida, né, do consumidor. Ô, doutor, até eu queria aproveitar o gancho dessa resposta. A senhora deu uma leve pincelada, mas eu queria ir um pouquinho mais, né? Às vezes, como a senhora comentou, a gente, por exemplo, pega um produto que marca zero açúcar, zero lactose, mas não é bem assim, né? A legislação, ela permite esse tipo de adição mesmo quando a marca zero, por exemplo, em algum produto? Permite, tanto para açúcar quanto para lactose, quanto para o glúten, né? Permite sim. São quantidades pequenas, né? Mas ela é permitida. Também mudou, e aí isso é um pouco mais assim relacionado para o fabricante, né? Mesmo, né? Então também mudou, sabe quando a gente tem assim 10,12, né? Então às vezes, ou 0,01, então se ele é 0,01, às vezes você pode, dependendo do ingrediente, omitir esse 1 e colocar que ele é 0. Isso é permitido. A gente encontra, professora, a sigla, né? VD, lá na rótula, no rótulo, né? O que é VD, hein? É o valor diário. Tá, né? e como é que eu faço a leitura disso Então, mim, especificamente, né? tinha as embalagens também, assim, apesar de a gente estar numa nova legislação, então, os produtos que foram embalados até dia 2 de outubro do ano passado, eles ainda podem estar com as embalagens antigas. Durante um ano no mercado, eles ainda podem ter. Está com rótulo, né, com toda a embalagem antiga. Produtos que sejam de origem familiar, da agricultura, a questão da rotulagem ela só vai mudar em 2025. Para as bebidas, elas também ainda não, açucaradas, elas também ainda não estão valendo. Mas tem algumas coisas que antes a gente sempre fazia assim, quantidade de referência. Agora também não é mais diária. Então, aquela quantidade, 2.000 calorias. Então, agora sempre está relacionado com o tamanho da porção. Uma outra coisa que também mudou, antes era considerado que você precisaria, assim, por exemplo, 75 gramas de proteína, né? Agora, isso baixou para 50 gramas. Então, as questões nutricionais, elas vão evoluindo, né, a cada, né, novo estudo que vão ser feitos. E também a nossa legislação, depende, porque a gente faz parte do Mercosul, então também precisa ter alguma coisa em comum, né, entre todos os países do Mercosul. Mas esse valor de referência ali, o valor diário, eu sempre imagino, se eu comer 2.000 calorias por dia, para mim isso não vai ser bom, né? Eu sou uma pessoa que eu preciso comer normalmente, eu acho que no máximo 1.500 calorias por dia. Então, esse valor de referência, ele realmente é muito particular de pessoa para pessoa. Mas o que você tem que olhar? Observe a quantidade de gordura que tem ali, observe a quantidade de proteína, observe a quantidade de açúcar, que nós precisamos desses 3 ingredientes, né? Não é para não comer mais açúcar, não é mais para não comer gordura, né? Nós precisamos desses 3 em equilíbrio. Então, sempre uma menor quantidade, né, possível de gordura e balancear entre proteína e carboidrato, né? E aí sempre também se atentar principalmente para as questões daquilo que é adicionado, que a gente chama dos ultraprocessados, que é corante, aromatizante.
É claro que dentro da legislação eles são permitidos, né? Não estou dizendo que eles não são permitidos, eles são. Mas a gente não sabe quais seriam as consequências, né, ao longo dos anos de a gente ficar comendo, né? Todos esses aditivos. Deixa eu pegar esse gancho que a senhora traz aí da questão da quantidade, até para encaminhar para o encerramento do nosso bate-papo. A senhora explicou bem ali, né? Para mim funcionam 2.000 calorias, 2.000 pode ser mais, o máximo 1.500. Agora, a pessoa que tem dúvidas em relação a esse consumo diário, quer dizer, o melhor caminho é procurar uma nutricionista, fazer uma avaliação para entender todos esses números, né, professora? Senão sim, é muito complica, bom. Né? Igual, né? Igual vocês falaram, eu sou engenheira de alimentos. Então, como engenheira de alimentos, eu estou preocupada com o processo da transformação da matéria-prima para fazer o alimento, para embalar o alimento, né? E é claro, essa questão dos novos rótulos e o fato de você colocar uma lupinha ali, né? Tem muito açúcar, tem muito sal, tem muita gordura, fez uma revolução na própria indústria de alimentos, que ela está buscando realmente ter um produto mais saudável. Mas o engenheiro de alimentos, ele não está realmente preocupado, ele está preocupado que aquele produto ele se mantenha o mais estável, que ele seja bom, que ele não cause nenhum problema para o consumidor. Mas em se tratando, né, de saúde, o melhor profissional mesmo seria procurar um nutricionista. Doutora, gostaríamos muito de agradecer, né, a presença da senhora, o nosso bate-papo e até uma próxima oportunidade aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço, né, poder aqui levar um pouquinho de informação, né, para que as pessoas consigam fazer escolhas, né, corretas, né, e não apenas olhar uma embalagem bonita, né, e acabar colocando. Então a gente tem que colocar isso como um hábito, né, tirar um tempinho ali, realmente olhar, né, o que está descrito nas embalagens para que a gente tenha uma alimentação mais saudável. Porque hoje eu posso não sentir os efeitos de uma alimentação desbalanceada, mas daqui a alguns anos sim, né? Então isso pode vir a me prejudicar. Então é só uma atitude, é só perder, né, um ou 2 minutinhos ali, fazer comparações e com o passar do tempo a gente vai vendo, né, quais os alimentos realmente eles têm uma qualidade nutricional melhor. Obrigado, professora, mais uma vez.